Bem-vindo a mais um podcast do Gerência Quality, um podcast para quem vive, gerencia e trabalha com qualidade. Hoje, o nosso podcast vai falar um pouco sobre qualidade em café, uma bebida super consumida pelo Brasil e pelo mundo. Então, vamos lá. Quem não gosta de um café, né, Nath? Quem não gosta de apreciar essa bebida que é tão difundida no Brasil, em todo o mundo, e também é uma bebida que pode ser apreciada de diversas maneiras. Mas será que a forma como você está apreciando o seu café é a melhor forma? Ou será que o café que você está apreciando é o melhor café? O nosso podcast de hoje vai abordar esse assunto, como a Nath falou. E para abordar esse assunto, nós temos um convidado muito especial e, acima de tudo, um especialista no assunto que é café. Então eu quero trazer para vocês aqui agora a pessoa do Silvio Campos, que é o nosso convidado de hoje no podcast, um especialista na parte de café e que vai falar com a gente muitas novidades, muitos detalhes e vai nos trazer conteúdos que talvez você nem conhecia acerca dessa bebida tão amada por todos nós. Silvio, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso podcast e sinta-se em casa. Hoje você é que domina todo esse processo aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Todo mundo é entusiasta de café, né? Todo mundo adora café e bebe de várias maneiras, né? A gente vai falar aqui sobre o jeito certo. Não tem certo e errado, na verdade, mas para apreciar um café de qualidade, né, tem que fazer a coisa direito. E vamos falar de qualidade, regulamento, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem trazer também. E vamos lá, eu sou administrador de empresas e caiu um laboratório no meu colo para administrar em 2017. Laboratório da família, chamado Nugap, e analisa café desde 1997. Então já tem muita história, muita coisa para contar. E vamos lá. A gente sabe, né, Silvio, que hoje o café é uma das bebidas mais consumidas aí pelo mundo e o Brasil é referência na produção de café. Mas a gente sabe que para chegar na mesa aí do consumidor, ele passa por várias análises, tem vários critérios aí para ser avaliado, né, e classificado. Isso. Inclusive, hoje a gente tem classificações aí para que o café ele chegar as embalagens, né, como gourmet, tem todo um processo, uma criticidade, e o laboratório de vocês hoje traz isso, né, traz essas análises. Então, vocês fazem análises laboratoriais para avaliar tanto as características do café, quanto a qualidade, né, avaliar tanto as características sensoriais, quanto fisicoquímicas e microbiológicas do grão e do café torrado. Explique melhor para a gente como funciona, né, esse processo dentro do laboratório Nugap, quais são as ferramentas que vocês utilizam para que vocês consigam classificar e tornar essa bebida, né, consumida mesmo, né, de fato, pela sociedade. Cara, é bastante assim, é muito legal, porque na época, em 1997, nenhum laboratório fazia análise em café no Brasil. Então nós somos os pioneiros nessa área. Foi a minha mãe, que é a Gisélia Campos, ela já trabalhava na Fundação Ezequiel Dias e lá ela implementou a análise de impureza de café. Ela foi aposentando e não queria parar de trabalhar com café. Foi entusiasmando. Aí foi e montou o laboratório para começar a atender várias torrefações, pessoal que exporta café. Então tinha uma demanda reprimida demais dessas análises. Então a gente foi pegando. E desde que começou lá no comecinho, é polêmica. A análise de impureza no café, tem impureza? Será que afeta o gosto? Quais os tipos de café? Arábica, conilon, espécies, né, diferentes. Aqui no Brasil é muito comum arábica e conilon. Por variação de preço, as indústrias vão blendando o café, às vezes torra fralda, torra milho junto. Então é uma confusão. Então tem que ter uma qualidade bem acertada dentro do laboratório para conseguir detectar todo tipo de problema e também auxiliar as indústrias, órgãos públicos que compram café através de licitação, ficavam carentes também. Às vezes estão recebendo um café lá, café ruim para danar, mas não sabe por que esse café é ruim. E dentro do laboratório a gente tem que ter uma mão de obra especializada para café. Não é qualquer técnica em química ou qualquer outra área, biologia, que ele vai saber fazer as análises, vai saber degustar o café.
Então, a gente trouxe essa experiência desde lá de trás com o profissional Flávio, que trabalha com a gente até hoje. Já está quase aposentando, mas está lá também, todo dia. E treinamento constante. Toda a parte de qualidade da 17025 tem que estar tudo bonitinho, tudo em dia, porque é muito desafiador essa parte de qualidade do café, das análises, dos regulamentos técnicos. Então quer dizer, Silvio, que o café em si não é só sair ali da produção, fazer a torra e chegar no meu pacotinho Não, ali em de jeito casa, nenhum. ali no supermercado? Tem muita coisa Tem nesse muita meio coisa termo envolvida, aí. Tem muita coisa envolvida. E essas coisas, elas impactam no preço, impactam na qualidade, quase não influencia nesses critérios, né, Silvio? Impacta em tudo. Então, Então conta pra gente, Silvio, o que é esse impacto que tem nessa questão da qualidade, a questão do preço, a questão da visão também, como o Brasil é um grande fornecedor lá fora, uhum. a qualidade em si do produto para poder ele ser reconhecido. Conta pra gente um pouquinho dentro desse know-how que você tem na área de café. O café de prateleira, que a gente chama de café que encontra no supermercado, hoje em dia é muito mais tranquilo. A gente tem cafés tradicionais, extra forte, superior, gourmet, e você pode ver a faixa de preço, ela é crescente. Então, o café de qualidade, ele realmente vai ser mais caro, não tem como. Se tiver um café barato demais na gôndola, pode suspeitar. A princípio, suspeita, né? Sem condenar antes de analisar. Porque o preço está diretamente ligado com a qualidade do café, não tem jeito. Se o café ele tem muita impureza, ele vai ser mais barato, porque não é café. Está torrando ali cascas e paus junto com uma matéria-prima adquirida. E você dilui aquilo ali no valor agregado lá no pacote. A umidade também. O pessoal resfria a torra com café torrado a mais ou menos 200 e poucos graus. E é resfriado a água. Então, também não pode jogar água demais, porque senão a umidade vai lá para cima. E a Anvisa regula isso tudo. O Ministério da Agricultura, todos têm regulamentos oficiais para ter os limites permitidos ali dentro de cada análise, dentro de cada parâmetro. E espécies de café, conilon, arábica, na bebida completamente diferente. Se você toma uma xícara de café arábica e uma de conilon, você acha que não é café. Um deles não é café. O arábica é o comum que todo mundo mais gosta. E o conilon, às vezes, fica mais barato. Então, o pessoal blenda, torra junto com a arábica para dar uma caída no preço. E criatividade, né? O pessoal, às vezes, torra milho junto com café, cevada, açaí, feijão. Qualquer outra matéria-prima mais barata, eles incorporam ali no café para reduzir o preço e tentar vender de qualquer jeito. Então, tem que ficar atento. E a gente tem critérios muito bem definidos, né, pelos órgãos fiscalizadores nessas legislações, que definem a quantidade de material impuro que deve ter ali no café. Então, a gente é permitido ter. É permitido. É bem baixinho o limite, mas é permitido. Então, tem um limite máximo permitido ali na legislação para a gente, para se encontrar nessas impurezas no café. Isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, encontra-se um limite, às vezes, muito superior dessas impurezas, né? Exatamente. Assim, o Brasil tem mais de... Eu não vou lembrar de cabeça, mas é milhares de torrefações no país inteiro. Então, o café que você encontra no supermercado aqui, às vezes você não vai encontrar em São Paulo, não vai encontrar no Sul. É muito regionalizado e tem de tudo, qualquer jeito. Então, às vezes, no interior tem uma marca mais, digamos assim, mais barata. Você vai ter esses problemas todos de fiscalização. Se não fiscalizar, vai ter impureza, vai ter muita impureza, vai ter matéria estranha, milho torrado com café. Então, tem que ficar esperto. E nesse caso aí, Silvio, para poder você ter esse controle, né, assim como os órgãos regulamentadores eles impõem, existe todo um processo de análise, um processo técnico que é utilizado para você ter esse tipo de visão. Isso. Né? E no caso, dentro desse processo técnico, existem as características específicas que precisam ser trabalhadas. Conta um pouquinho para a gente sobre o critério de análise que leva a essa categorização, essa classificação do café dentro da NUGAP. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre as categorias, que é o mais... A bebida sendo boa quer dizer que o café é de qualidade. Então, a gente tem tradicional e extra forte. É uma pontuação de 0 a 10 pontos na escala. É do café torrado. O café cru segue um critério diferente, mas vamos falar aqui do café torrado, que ele é regulamentado. 0 a 10 pontos. Então, a partir de 4,5, ele é, digamos assim, permitido ser consumido sem nenhum problema. Então, a categoria tradicional extra forte ela vai de 4,5 a 5,9.
É um range bem... um alcance bem grande, assim. Abaixo de 4,5 são cafés intragáveis, que não deveriam ser consumidos. Fora de tipo, de acordo com o Ministério da Agricultura. 6 pontos até 7,2 é o café de categoria superior. E aí 7,3 até 10 é café de categoria gourmet. Que são os cafés mais gostosos. Pode tomar sem açúcar, sem nenhum medo, sem nenhum problema. O famoso dilema de tomar o café sem açúcar, ainda né? tem esse paradigma, né? Que quando eu era bem menino, eu via a família enchendo xícara, garrafa, né, de café. Já tacava açúcar lá e tocava o dia, né? Mas a gente, inclusive, tenta fortalecer. Café tem que ser sem açúcar, não tem como. Desde o tradicional, não tem problema. Pode ser o café tradicional. Essa forte não tem problema, pode tomar sem açúcar. Será que o pessoal que está nos assistindo aqui hoje, Nath, como é que eles tomam esse café, hein? Você que está nos assistindo, você toma o seu café com açúcar ou sem açúcar? Qual que é o seu dilema aí? Qual que é o seu detalhe nesse aspecto? Eu, como uma boa consumidora de café, eu tomo sem Já toma sem, né? açúcar. Com certeza. Mas não foi fácil, né? Mesmo porque é toda uma... Uma adaptação, É uma né? adaptação. E aí, como você falou, né? Além da adaptação, a partir do momento que você começa a tomar realmente, degustar um café com uma qualidade melhor, isso fica muito mais fácil, né? De ser absorvido, assim. E o mais interessante, então... E aí, quais são essas análises que você faz para classificar ele, né? Nessas categorias. Nessas categorias. Essa pontuação e tal. A análise sensorial, ela geralmente são compostas... Tem que ter mais de uma pessoa degustando. Então, lá no GAP, a gente tem uma equipe de 5 degustadores fixos, nossos mesmo. E um deles é o Flávio, que eu comentei mais cedo, que trabalha com café desde sei lá quando. Que é a sua referência. É a referência, exatamente. Então, o que a gente faz? Na 17025 falando, né? Isso. A gente tem, inclusive, fazendo uma propaganda, a gente tem... É o único laboratório reconhecido pela 17025 que tem ensaio sensorial no escopo. Até então, não tinha. O que a gente precisa de fazer? A gente precisa ter amostra de referência. Então, a gente faz uma amostra de referência tradicional, uma superior, uma gourmet e uma fora de tipo, ali abaixo de 4,5 pontos. Então, chega a amostra do cliente para analisar. Tem que abrir o pacote na hora da degustação para sentir as fragrâncias, o aroma. Tem todo um ritual, assim. É um método, né? Tem toda uma metodologia específica. São os parâmetros, né, que você avalia, né? Isso. Aí tem os atributos. Fragrância, aroma, acidez, adstringência, corpo, sabor residual, sabor e a qualidade global, que é a pontuação final do café. E o preparo também. Geralmente, gravem isso. 10 gramas para 120 ml. Faz nessa proporção. Olha, receita secreta. Você tomar o café na sua casa. Anotem, pessoal. Anotem, porque faz muita diferença no preparo. 10 gramas para entre 100 a 120 ml de água. É o ideal. Notaram, pessoal? E tem a prova de xícara. A gente tem as cabines lá, cada degustador fica na sua cabine. Não, assim, na verdade, não é que não pode ver o outro, mas o ideal é cada um ficar na sua, sem ver a reação do outro, evitar algum tipo de... Uma alteraçãozinha ali, seja visual, vezes, né? Que cafezão, né? O cara até toma mais, assim. E cada um tem a sua nota nos atributos e joga no sistema, faz a média, desvio padrão e tem os critérios de avaliação de cada atributo e fecha na categoria. Se é um café gourmet, superior, tradicional, extra forte ou fora de tipo. Essa é a análise sensorial, né? E tem as outras análises também de impurezas, várias outras que completam, fecham o diagnóstico assim, da qualidade do café. A avaliação é em relação à classificação dele. Isso. E dentro desses aspectos aí, Silvio, tem alguma detecção que pode falar que o café ele está ali, digamos que improvável, que é de uma baixa qualidade, já nesse detalhe do processo sensorial? Tem. Geralmente, assim, quando abre o café, já pode vir cheiro de terra, cheiro de mofo, cheiro de... tudo coisa que não é característico do café. Então, Seriam os off-flavors, né? Exatamente. Hora que põe na xícara, hora que põe na língua, aí já começa a adstringência, a sensação de secura na boca. Não é legal o café ser muito adstringente. Ainda pode ter algum nível de adstringência, o gourmet tem bem menos, muito pouco perceptível. Amargor, todo mundo detecta amargor, né? E café ruim vai ser muito amargo.
gosto de terra, gosto café verde. Um dos defeitos do café é o PVA, preto, verde e ardido. Ele impacta diretamente no sabor da bebida do café. O grão preto ele vai carbonizar junto na torra lá e vai dar um gosto muito amargo. E o sabor que fica na boca, que é o sabor residual, Sim. quando ele é intragável, você quer comer alguma coisa logo em seguida para tirar esse gosto do café da boca. E quando o café está lá para cima, você já quer tomar mais. É aquele gostinho que fica. Essas características que você falou aí são características que não são só técnicas. Será que um consumidor final, ele consegue ter essa percepção? Consegue, cara. Assim, tendo um direcionamento, ele consegue. Às vezes ele toma lá, ele não repara. Tem outra coisa que eu esqueci de falar. Aí faz parte do treinamento, não da análise em si. Os treinamentos para os degustadores, eles têm os padrões de amargor, tem um padrão de acidez. Por exemplo, a acidez de um café gourmet, um café cítrico, parece que você está tomando um suco de laranja. Ele dá uma acidez bem no fim da língua aqui. Todo café gourmet tem uma acidez cítrica, assim. É bem, bem bacana. Vocês vão passar a reparar agora. De repente, vocês vão passar a reparar. Não pode ter açúcar, né? Claro. Senão mata Senão mata mascara tudo, na hora. tudo. Mascara toda a análise. E aí tem a astringência, que é a secura na boca. Então, a partir do momento que você sabe e você põe o café na boca, você já vai começar a reparar. O grande lance é a intensidade, né? Aí é com treinamento mesmo. Se está muito astringente, se está pouco, se a acidez está muito intensa, se está baixa. Na verdade, nós como consumidores, a gente consegue perceber, mas a gente não sabe classificar tecnicamente o que a gente está sentindo, né? Isso. Mas, né, quando a gente realmente toma um café muito amargo, a gente tem essa Nossa, que café sensação de amargo, querer café retirar ruim. mesmo, de comer alguma coisa, de comer um docinho junto. Exatamente. Então, Tá faltando um açúcar, né? um açúcar. Então, realmente, a gente consegue perceber na prática, mas a gente não sabe avaliar tecnicamente Isso. o que significa aquilo. Que às vezes realmente a gente precisaria de de consumir um café com uma pontuação maior, né? Um gourmetizado, por gourmet exemplo. já dá para você pegar as nuances ali do café. Do café. Mas o café de dia a dia tradicional extra forte tem os detalhezinhos bons, alguns cafés são bacanas, mas vai estar acompanhado de amargor, de astringência, coisas que não é tão agradáveis assim. Mas dá para tomar, tranquilo. Questão de gosto mesmo. Tem gente que prefere até o café tradicional, geralmente fumante, eu não sei porquê. O cara gosta do café amargo ali, que por algum motivo... Quanto mais amargo, melhor. Um cigarro depois, não sei porquê. E quando põe o café gourmet para eles estranha. Acha que não, tá fraco, alguma coisa assim. Coisa que não faz sentido. Ótimo. E lá nos grãos, Silvio, a gente também tem algumas classificações, né? Que são as classificações físicas. Aí vocês também realizam essas análises? Como que funciona? A gente faz também. Às vezes o cliente, falta uma pessoa na indústria para ter essa percepção dos grãos que eles estão recebendo quando eles compram de um fornecedor. Então, às vezes, eles mandam um café cru para a gente classificar e auxiliar nisso daí. Só que o café cru é o seguinte, são tipos, de 1 até, salvo engano, acho que até 16. Você conta os defeitos do café. Conta mesmo, é muito visível. Você vê o café quebrado, o café brocado, que é um insetinho lá na lavoura, ele vai e faz um furo. Literalmente, fura o café para comer, se alimentar ali do grão. Então, tem vários tipos de defeitos nesse café cru. Tipo de peneira, se ele está pequenininho, qual peneira que ele é. E também tem a parte de degustação. Você já viu aqueles pessoal na Feira de Café Internacional, Semana Internacional do Café? Seria os baristas? Barista, não necessariamente. Barista é o da máquina de expresso. Mas é aqueles degustadores que chupam a colherzinha e cospem. Assim. Isso faz no café cru. Para tipificar a bebida. Aí o café cru é a bebida Riozona, que são bebidas mais modestas, mais de baixa qualidade. Aí tem bebida dura, bebida mole e bebida estritamente mole, que são os cafés especiais, que rola um concurso e todo. Aí entra o pessoal, o Ski Grader, que é uma certificação, a gente pode até falar, uma certificação internacional que é em cima do café cru, para dar pontuação de 0 a 100. E café especial, microlote, às vezes um lote de 10, 20 toneladas, assim, bem pouquinho, mas são só café. Muito cafezão. E acho que é importante a gente falar, né, linkando um pouco com a 17025, que essas análises elas são realizadas por amostragem. Isso. Então, se a gente não definir, né, uma amostra representativa
daquele lote como um todo, a gente realmente não consegue classificar o lote verdadeiramente. Então, é muito importante, né, a gente ter esse processo, ter um protocolo muito bem definido de uma amostragem representativa, e aí que entra muito bem esse processo da 17025, esses protocolos muito bem definidos, essa visão estratégica e técnica, né, da 17025, para que realmente quem está lá na ponta, né, quem está lá na indústria, quem está lá no campo, eles entendam a importância de fazer uma amostragem representativa para poder enviar para o laboratório fazer uma análise concisa que vai representar o resultado daquele lote como um todo, né, Silvio? Exatamente. Aí, desde o café cru até o torrado, e o café é muito grande, às vezes 80, 90 toneladas é um lote, então tem que ficar esperto mesmo. Com a representatividade da amostragem. Então a gente pode ver, Nath, que não é simplesmente da produção para o supermercado, né? Não é só para a gôndola. Tem todo um processo, pessoal, por trás disso, que vai trazer a qualidade do café que você está tomando. Talvez fica muito imperceptível, né? Falando assim neste momento que vocês estão ouvindo aí, mas é todo um detalhe de requisitos que existe para que você, ao apreciar o seu café, esteja tomando um café de qualidade. E tudo isso vem por trás ali da qualidade, das questões técnicas, das especificações, né, Silvio? Exato. Que traz todo esse detalhe. E sobre essa questão de técnica, deve haver algum tipo de regulamentação, creio eu, que faça todo esse processo, que te traz essas informações que você precisa ter. Conta pra gente um pouquinho sobre essas regulamentações, sobre essas requisições que garantem ao consumidor final essa questão da qualidade. Ótimo. Aí é o seguinte, separa de Anvisa e Ministério da Agricultura. A Anvisa, ela foca mais na segurança alimentar dos alimentos, de todos os alimentos, né? E o café tá lá. Então tem a parte de microbiologia, no café faz Escherichia coli e salmonella. Como o café torrado a mais de 200 e tantos graus, a incidência desses micro-organismos são bem pequenas, né? É meio que raro achar, mas pode acontecer. Então, tem que analisar, tem que fazer tudo direitinho. E tem também a parte de ocratoxina. Essa já pega mais. Lembra que eu falei que o café tem a broca do café, que o insetinho vai lá e faz o furo? Isso. Lá pode dar um fungo, e esse fungo gera essa toxina que a torra não mata. Então, essa toxina ela vai para o consumidor. Se não tiver o controle de qualidade da indústria, né? Às vezes confia no laboratório para fazer também. E Ministério da Agricultura é mais a parte de qualidade do café, digamos assim, do ponto de vista técnico. Não tanto com a segurança alimentar, que são as categorias, são a análise sensorial, análise de impureza. A análise de impureza é um detalhe bacana, porque às vezes o café pode ser bom e tem impureza que não vai afetar tanto o gosto do café. Então, nem todo café impuro ele vai ter uma resposta na xícara negativa. Às vezes ele passa tranquilo. Então, tem que fazer análise de impureza para complementar, fechar o cerco ali da qualidade do café como um todo. Tanto da parte da segurança alimentar, quanto do aspecto técnico do café. E na análise de impureza, vocês definem... Qualificam as impurezas? Quais são as impurezas ou não? No café torrado, é cascas e paus, né? Aí a amostra passa por um processo de... Como é que fala? Desengordura no cloroforme, ela fica um tempo descansando ali no cloroforme e dá uma clareada também. Aí faz umas pesagens, pesa tara, vidraria, tudo certinho para pesar depois. E vai no microscópio. Aí o técnico, no microscópio, ele consegue visualizar todas as impurezas que estão ali naquela alíquota. Então, ele separa as cascas e os paus. E a fraude também, o café que é torrado com milho, com qualquer outro tipo de fraude, ele vai aparecer ali também. Então, tem casca de milho, amido de milho. Aí é bastante criterioso já. O técnico tem que estar bem esperto para pegar. Triguilho, que é subproduto do trigo. Qual a tipagem ali mesmo do produto? Aí, às vezes, é difícil, mas é visível. É bem visível. Quando tem algo que não é do café, o técnico consegue pegar ali no microscópio. É ali que aparecem todas as questões necessárias para classificação, né? Isso. Aí, voltando a falar do regulamento, aí é permitido no Brasil 1% de matéria estranha e impureza de café. Impurezas são as cascas e paus, e matéria estranha é terra, areia,
são como se fossem más práticas agrícolas, que não teve cuidado lá na hora de colher o café, alguma coisa assim. Grãos que não era nem para entrar ali na sacaria, entrou, e isso aparece tudo lá no depois da torra, né? Vai torrando, vai processando, aí vai tendo esse resquício. Então, não pode ter a somatória de impureza com matérias estranhas não pode passar de 1%. Acima disso, o Ministério da Agricultura autua e multa a indústria. E isso daí que traz a maioria dos desafios para os produtores quando se trata no quesito ali de ter um café de qualidade, né? Exatamente. Então, todos esses detalhes que são visíveis através dessas análises, seja sensorial, seja a questão ali do sabor, né, da especificação, tudo isso também já vem com uma regulamentação já pré-definida. Né? Então, tem os valores, tem as informações que vão trazer essa orientação e vão garantir essa qualidade dentro do processo. Exatamente. Né? E isso pode, Silvio, de certa forma, impactar dentro dos detalhes. Como que isso pode ser benéfico ou maléfico para a questão do café, na exportação, no consumo em si? Cara, no consumo, assim, Brasil é muito bom. Essa parada da Anvisa e do Ministério da Agricultura andarem juntos, cada um com seu nicho, né? Com seu nicho de fiscalização, é bem bacana, porque... E eles pegam mesmo, a gente que está lá no laboratório, toda vez a indústria, o cliente liga, a Anvisa pegou meu café, deu pau em tal parâmetro, estou mandando um tanto de amostra aí para vocês analisar, para ver se é isso mesmo, o que a gente vai fazer, aquele negócio todo. E eles pegam mesmo, eles vão no supermercado, coleta a amostra. A gente atende o Ministério Público aqui de Minas, também faz esse trabalho, manda lá para a gente analisar, eles coletam vários pontos de venda. E quem ganha é o consumidor, né? Vai ter produto de qualidade e seguro, né? Para consumir. Eu acho que a gente entra muito nesse ponto, né? Da importância do laboratório, da importância de processos bem definidos, da importância de ter um laboratório certificado, que tem processos, né, de qualidade também, porque você, avaliando a qualidade de produtos, você também precisa de ter uma qualidade dentro do seu processo, né? Então, a gente reforça muito isso aqui, tá, Silvio? Dessa importância mesmo da gente tratar o laboratório com uma implementação de um sistema de gestão da qualidade, com todos esses processos, com essa rastreabilidade metrológica implementada, porque isso acarreta na tomada de decisão da indústria, acarreta na qualidade do produto que a gente está consumindo. Então, assim, é um ciclo, né? Se a gente realmente não tiver produtores comprometidos com a qualidade, se a gente não tiver uma fiscalização comprometida com a qualidade, se a gente não tiver um laboratório comprometido com a qualidade, a gente realmente vai ficar refém. E torna um impacto em cadeia, né? Impacto em cadeia. E o maior prejudicado disso é a sociedade, né? São os consumidores. Então, reforçar, né, essa importância, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas com o que você trabalha, né? Aí a gente fala, com o que você trabalha? De café. Análise de café. Aí você fala assim, a gente trabalha num laboratório. Mas laboratório de quê? Né? Porque às vezes ainda fica muito evidente laboratório de análises clínicas. Exatamente, isso que eu ia falar. E a gente faz, né? A gente precisa de evidenciar a importância dos laboratórios de análise ambientais, dos análises de alimentos, porque isso está na nossa rotina, né? Está na mesa, está na nossa mesa todo dia. Então, assim, qualquer alimento que você consome, que você compra, qualquer lugar, tem que ter regulamentação. E essa cadeia que você falou, tem que funcionar tudo, porque senão... tá na tomada de decisão, né? Para você descartar um lote de um... Imagina, 80, 90 toneladas. De café? Com um laudo emitido pela Nugap, Exato. você tem que ter uma responsabilidade muito grande nos resultados que você está emitindo. Afinal de contas, é só a palavra final que está ali, né, Silvio? Exatamente. Ou você liberar 80 toneladas para a população consumir... Então, assim, é realmente muito crítico o processo. A gente tem que ter uma responsabilidade social. A gente fala muito isso aqui, né Roger? Com certeza. Deixa isso muito claro. Ter essa rastreabilidade dos processos, ter essa análise crítica, ter pessoas, né, treinadas, exatamente. Porque a gente costuma falar que esse é o nosso maior investimento, né, o nosso maior recurso dentro das empresas. Então, assim, de fato, né, importante para o funcionamento em cadeia da nossa estrutura, assim, né? Tanto comercial quanto social, enfim, de tudo Impacta isso. tudo. E com certeza, Silvio, esse detalhe, né, da importância, né, da sua palavra final no processo, ela é respaldada.
Porque, afinal de contas, não é simplesmente você chegar ali, assinar o certificado de análise e tá ok, tá liberado. Né? Então, assim, tem todo um critério por trás disso. Fala um pouquinho pra gente, Silvio, sobre a questão do RTIQ, dentro da questão da análise do café, dos critérios de processos ali, dos ensaios que você faz. Cara, a partir do momento que tem os regulamentos, né, do MAPA, da Anvisa, a gente implementa essas análises lá no laboratório e segue todo o rito da 1725. Tem, por exemplo, análise de impureza, a gente faz a rodada de amostra cega lá direto. A gente fica criativo lá, vamos pôr milho e vamos pôr mais uma outra coisa para ver se o técnico pega. A gente tem que criar o nosso material de referência também, que é uma coisa que falta para café. Não tem provedor de material de referência. Ensaio de proficiência é muito deficiente ainda. Então, a gente tem que promover. É desafiador, mas é bem bacana que pouquíssimos laboratórios fazem café, né? Fazem análise de café, exatamente. E interessante se você falar assim que vocês começaram, né, lá, né, com sua mãe, viu essa necessidade do mercado e tem expandido isso muito. Acho que a gente vê nessas cobranças. As próprias regulamentações, elas também passaram por alterações, né? Passaram bastante. Elas passaram por mudanças. Por mais que a gente tenha metodologias oficiais para as análises, metodologias, padrões, né, oficiais aí para as análises, tudo isso, né, tem um histórico aí de mudanças, porque, né, tudo isso, todo o nosso processo, ele está em constante alterações, né? Então, o Ministério, a Anvisa, eles também passam por alterações de regulamentações e vocês precisam acompanhar, exatamente, né? Tem que acompanhar. Vocês precisam estar por dentro disso, né? Simplesmente né, fazer um processo e seguir, né? Tem que estar acompanhando todas essas alterações. E tem outros produtos novos que vão surgindo, né? Então, antigamente não existia café em cápsula, né? Então, verdade. Hoje você já tem que ter uma metodologia para talvez analisar isso, porque pode ter contaminação, inclusive ali da cápsula. Exato, né? Então, assim, são coisas que a tendência, né, vai agregando a cada vez mais com a evolução do mercado, do produto em si que vai surgindo, né? Esses dias eu não sei se vocês já viram, café em sachê. Tipo um chazinho assim, você põe na água fervendo, bacana pra caramba. E gostoso. Praticidade completa, né? Aquilo ali. Pra chegar, já a cápsula precisa da máquina, né? O sachêzinho já resolve ali na hora. E o próprio papel já é o filtro. Bacana. Eu gostei. E a gente vendo nessa questão dessa evolução que existe hoje, desde ali daquele café que a gente tomava com a nossa avó, aquele café ali torrado na hora, moía ali naquela máquina ali, girando, até o café de hoje, igual você falou, já direto no sachê. Qual que é, Silvia, esse desafio que existe, qual que é essa dificuldade, tanto no critério de acompanhar a evolução, quanto também no critério de manter essa qualidade? Porque a gente sabe que tudo que evolui tende a haver a mudança, sempre para melhor, é lógico, mas sempre traz junto com ela um desafio. E quando a gente pauta a questão da qualidade nesse meio, principalmente no nosso meio agora, que é a questão do café, qual que é os desafios que o laboratório pode enfrentar e que vocês, para poder garantir essa qualidade, tendem a trabalhar ali no seu dia a dia? Cara, citar um exemplo recente, assim, inventaram uma fraude nova. E aí? A gente vê lá que talvez não é café, mas o que é o raio desse negócio que eles torraram junto aqui com café? Aí tem que sair pesquisando, tem que acionar gente para tudo qualquer lado, laboratório parceiro que analisa café também, olha, vê isso aí, o que você acha? Legislação às vezes acompanha também, né? Sei lá, se falar que a gente vai ter que fazer alguma outra análise que a gente ainda não conhece. E como a gente é especializado em café, a gente vai ter que atender. Então, o nosso cliente vai ligar, quer fazer amanhã, né? Saiu hoje, já está ligando amanhã, já estou mandando. Já estão realizando, já? Fiquei sabendo que ontem que está acontecendo, já estão fazendo já agora? Então assim, tem que estar antenado, o pessoal sempre treinado. Mão de obra hoje em dia não é tão fácil assim, né? Então, tem que valorizar o pessoal que está no laboratório, porque é muito difícil. O que você falou, né? Tem muita evolução boa, tem muita mudanças boas, mas a gente também depara com isso, né? Com muitas mudanças ruins, criatividades ruins. Exato. Que tá tentando burlar ali, né? De algum jeito. Que quer burlar de algum jeito. E daí, dá-lhe, né, melhoria de processos, estudos, desenvolvimento, P&D ali, para poder conseguir acompanhar a criatividade
né, de vetar mesmo, né, que Exato. isso realmente chegue e que isso cause algum dano na sociedade, assim, né, para o consumidor. Isso Na mesmo. saúde, né, porque eu acho que, com certeza, isso impacta diretamente na saúde, né, a alimentação é uma coisa que não pode dá. brincar. Não pode brincar, é verdade. Isso é muito interessante, Silvio, dentro dessa visão completa, né? Que talvez o nosso ouvinte ele não tenha tanta percepção, né? Com você que está nos assistindo aqui, não tem essa percepção que o café tem tudo isso por trás, né, Nath? Que tem todo esse critério que a gente não enxerga, mas que está agregado ali para que você tenha um produto de qualidade, né? A qualidade sempre é um fator que está envolvido em todas as áreas. Não tem como escapar disso. E a questão da qualidade, ela envolve diretamente com os laboratórios também, né, Silvio? Com certeza. A necessidade de manter essa qualidade, de manter esse processo, tudo isso é graças a toda uma cadeia que você possui. Igual você falou, a questão dos analistas, dos provadores, a questão dessa técnica que você sempre mantém ali assertiva, sempre buscando uma forma de trazer inovação no processo, de especificação. E para que você mantenha isso sempre ativo, Silvio, você tem alguma fonte de pesquisa, você tem alguma área que você tem como base, ou na maioria das vezes você tem que dar um jeitinho ali para poder conseguir, visto que a análise de café não é tão comum como todo mundo pensa, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, esse ano sai uma metodologia nova da BNT para análise sensorial de café. Já compramos, já lemos e já estamos implementando. Só que ela não dialoga diretamente com as normas daqui. Então, tem alguns atributos lá que são diferentes dos atributos que estão na norma do Ministério da Agricultura, por exemplo. A gente vai ter que adaptar de algum jeito, né? A gente gostaria de adaptar para ficar certinho com a legislação. Então, já vamos treinar o pessoal de acordo com esse método que saiu. Todo mundo na mesa de treinamento de novo. Vamos adaptar aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos validar desse jeito. Tem que fazer um ensaio de proficiência? Não tem oferta de ensaio de proficiência de café, de sensorial. Então, a gente vai ter que promover um ensaio de proficiência. Vai ter que chamar os laboratórios, parceiros de outro estado, sair ligando para o pessoal, vocês fazem, não fazem? A maioria não faz. A gente sabe qual é uns 4 ou 5 no Brasil talvez fazem. E quem ajuda a gente também é o próprio cliente. A indústria de café geralmente tem degustadores lá. Tem bons degustadores lá. Então, a gente consegue um contato com eles também, para auxiliar a gente nessa etapa de validação quando tem alguma coisa nova de sensorial. Então, a gente monta uma rede assim, de apoio, digamos assim, e toca o barco. É o que tem para trabalhar de café, de metodologia. Acaba que a indústria também tem grande interesse, né, também tem. Nesse processo bem descrito, bem padronizado, porque isso limita também, né, esses fraudes, padroniza ali o processo deles para que eles consigam ter o produto deles, que é de qualidade, que eles investem, né, nele, no mercado, e que o que não tem esse padrão né, tão de qualidade assim, não entre para poder, né, com o mesmo preço. Exatamente. Deles, né? Então, é importante também para eles isso. Isso aí. E falando em qualidade, conta pra gente, Silvio, como que você enxerga o futuro do café, da qualidade do café aí dentro do seu processo analítico, e como que isso vai ser visto futuramente no Brasil e a mundo afora? Cara, tecnologia, assim, acho que inteligência artificial... Eu sempre fico pensando, a análise de impureza ela é muito manual. Então, assim, depende muito do técnico estar ali treinado no dia a dia. De repente, se tirasse uma foto, ele não saberia separar as impurezas ali, faria algum diagnóstico de quantificação, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Facilitaria demais, né? Por exemplo, a metodologia de impurezas de café ela é da década de 70. Foi publicada na revista do Aldoflutos. Nem é nenhum método super normalizado, nem nada disso. Mas é o que tem. E é o que eu utilizo até hoje. Então, assim, dá para acreditar, dá para fazer tudo com ele. Super tranquilo, super aceito. Mas acho que daria para evoluir. Talvez nesse sentido, de alguma coisa de melhorar o processo mesmo. Não depender tanto do ser humano ali olhando, catando, separando, pesando e quantificando na mão ali, sabe? Será que a tecnologia pode substituir os provadores, Silvio? O provador eu não sei, cara. Na não verdade, sei até que ponto. Falando especificamente nesse ponto, né?
Na verdade, eu acho que não consegue substituir. Eu acho que Auxiliar, né? eu acredito muito. Eu não acredito na substituição, eu acredito nesse auxílio, porque eu acho que a análise crítica, tomada de decisão, ela é do ser humano. Acho Exatamente. que não Vai dá para precisar, tirar né? isso deles, assim, né? Não dá para poder transferir isso. Então, eu acho que realmente daria para poder auxiliar mesmo, igual você falou, né? A inteligência artificial conseguir fazer essa avaliação, fazer esse trabalho bruto, talvez, ali. Exato. E aí exato. chegar né, no Na etapa final técnico, ali dá uma validade, de dar repente. uma avaliação para que isso, não, é ok, é isso mesmo, né? Então, é ter essa análise crítica. Até mesmo porque, assim, não dá para confiar 100% ainda. Não dá também para confiar 100% no ser humano. Então, assim, né, Meio termo, né? É um meio termo ali. né? A norma, ela já preconiza isso, né, de ter sempre uma análise crítica, ter um duplo check de resultados, mas substituir, não acredito. Eu acho que, pelo menos, não tão cedo. Na nossa geração, talvez não. Na nossa geração, Quem sabe a Não, geração vamos dizer. futura, né? Teremos que trabalhar muito ainda. E Silvio, conta pra gente um pouquinho da estrutura ali da Nugap, né, da forma de trabalho, como que vocês hoje realizam esse processo da análise, recebem, né, as análises, como que é isso dentro do laboratório Nugap? Ó, vamos lá. Nugap hoje em dia analisa especializado em café. Isso aí é o nosso carro-chefe mesmo, sempre foi. Mas a partir do momento que a gente já tem uma estrutura de laboratório montada, já tem várias coisas, vários técnicos, então a gente implementa a análise conforme demanda, assim. Então foi aparecendo demanda de água, a gente foi pegando outros produtos, porque rapidamente o Ministério da Agricultura tem regulamento para farinha de mandioca, para açúcar, vários outros produtos vegetais. E tem classificadoras vegetais, que é um outro tipo de atividade que o laboratório, eles terceirizam análises químicas com o laboratório. Então, a gente também atende várias classificadoras. Aí, para fazer farinha de mandioca, açúcar, sagu, tapioca, um monte de coisa. E dentro do laboratório é estrutura completa, assim. Desde que a amostra chega, a gente pede X quilos lá de café, por exemplo. Já vai para cada um para o setor. Um para o sensorial, um pacote para microscopia, um pacote para fisicoquímica ali, microbiologia, tudo separadinho, setorizadinho. Cada técnico no seu treinamento, na sua área ali. Expertise, né? Expertise. Com a competência definida. E a gente consegue atender, assim, todas as análises que o cliente precisa de café, ele pode contar com a gente. E outros alimentos também, a gente faz bastante coisa. Então, vocês fazem análises fisicoquímicas para vegetais, né? Vegetais. Aí, E microscopia tem um regulamento da Anvisa, a RDC 623, que ela vê fragmentos microscópicos. Aí a amostra passa por um preparo químico mesmo, de digestão ácido, depende da matriz, e vai para o microscópio. Aí vê pelo de roedor, fragmento de inseto. E a Anvisa põe limite para tudo, né? Então, tá tudo bem definido ali. Às vezes, aquela história achou pedaço de rato em refrigerante, aqueles negócios lá. Na massa de tomate. Massa de tomate. Geralmente é fungo que cresce ali, expande, parece um bicho mesmo. Já pegamos lá várias dessas aí que perito judicial liga. Suspeita de rato no refrigerante e tal. Aí a gente vai e analisa também através da microscopia. Então, através desses setores, a gente conseguiu ampliar e atender bastante coisa. Que ótimo. Perfeito. Parabéns, Silvio. Obrigado. É de extrema importância, Com né? certeza. Essas análises do laboratório. Eu acho que para a sociedade, assim, É. é incrivelmente importante isso. E que bom, né? Que a gente tem pessoas competentes, tem laboratórios que têm essa premissa para que realmente a gente avance aí muito nessas análises, né? Que a gente consiga realmente ter alimentos cada vez mais saudáveis e né, com qualidade. E com qualidade para a nossa rotina. E que o povo vai conscientizando, né? Porque desconfiou de alguma coisa, dá uma ligadinha lá, vê. De repente ele acha uma coisa, assim, sei lá, um pedacinho de casca de não sei o quê, no iogurte, por exemplo. Não que ele processe, não estou falando disso, mas leva para a indústria o problema, para a indústria corrigir o processo dela também. Porque às vezes passa, né? Sim. Tá sujeito, né? Tá sujeito. Tá sujeito.
Eu acho que o é isso, né? A conscientização, né? Conscientizar o consumidor de que durante, né, a abertura do alimento, durante comer ali o alimento, ele tem que fazer essa avaliação, porque ele é o próprio avaliador ali da indústria, né? E caso encontre alguma coisa que não está de acordo, não tá de acordo, né? Não faz parte isso, ali né? daquele alimento, ele, né, tem o saque. Quase todas as indústrias têm saque. E elas têm interesse em receber, recolher e fazer a coisa certa. A maioria, assim, a maioria não, todas. Eles querem receber a amostra do cliente, às vezes às vezes eles analisam e dão um parecer para o cliente, às vezes manda para laboratório externo e vê o que está acontecendo. Normal, supermercado, vários supermercados já entraram em contato com a gente, que a cliente achou suspeita de não sei o que no feijão, sei lá o que é. A gente, ótimo, traz aqui, a gente analisa, dá o laudo. O importante é a gente estreitar isso, né? Exatamente. E fechando, né? Sem esse medo, né? Nossa, o cliente vai me processar, o cliente vai fazer isso. Não. Pega, analisa, vê o que está acontecendo. Silvio, e para a gente fechar aqui com chave de ouro, falando sobre a questão da análise do café, falando sobre a questão do seu know-how de atividade, qual a mensagem que você deixa para essa questão da qualidade dentro do café, para quem está nos assistindo, que está nos ouvindo? Qual é a sua mensagem como especialista? Cara, café. Consumo sem açúcar. Aprecia o café. E tem muita... Não vou falar desinformação. Às vezes nem é desinformação. Às vezes é falta de conhecimento mesmo. Tem muita gente falando que café tradicional extra forte só tem pureza. Não é verdade. Então, assim, pode tomar o café tranquilo. Pode comprar o café tradicional extra forte. Não tem problema. Tudo questão de bolso, né? Se o seu bolso, se você quiser um entusiasta de café, vai lá no Gourmet. Se você quiser só o café do dia a dia mesmo, pode comprar. Pode confiar na marca que você gosta, que está tomando, está tudo certo. Toma sem açúcar. Quantidade é pessoal, né? Tem gente que toma café o dia inteiro e não tem nada. Tem gente que toma um pouquinho e já está tremendo. Então, e conscientize pela qualidade do produto mesmo. E faça por si mesmo, né? Para de ficar escutando os outros. Só tem impureza, só tem isso, café tradicional. Não é assim. Então, tem muito café tradicional em supermercado que é, finíssimo, tranquilo demais. E isso, né? Estamos trabalhando, né? Eu me coloco aí nessa posição também, porque a gente que implementa a gestão da qualidade, a gente que está nesse ramo, a gente busca isso, né, Silvio? A gente está trabalhando exatamente para isso, né? Para a gente ter esses controles cada vez mais, para trazer segurança, né, para o consumidor. Então, o nosso objetivo é esse, e eu tenho certeza que a Nugap está reconhecida, né, tem um selo de certificação, tem os processos implementados e demonstra esse preocupação também. Então, esse é o nosso objetivo também, enquanto preocupados com a qualidade, enquanto, né, entendidos, né, da 17025 e querendo que realmente isso seja disseminado cada vez mais. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Valeu. Parabéns, Silvio, pelo trabalho, por toda essa explicação, esse know-how que você trouxe para a gente. E também deixa aqui para os nossos ouvintes, quem quiser conhecer um pouco mais, quiser entrar em contato com você, com a Nugap, para saber mais sobre a questão da análise de café, ou até mesmo enviar uma análise. Quem sabe? O consultor final também pode enviar para você a análise, para poder saber. Tranquilo. Então, conta para a gente como que encontramos você, como que encontramos a Nugap no mercado. Instagram, Facebook, Nugap tá lá. Site nugap.com.br. WhatsApp, a gente atende rapidinho. Super desburocratizado, assim. Chegou, pediu preço, a gente passa preço, não tem aquela... vai pro comercial, daqui a 3 dias chega a proposta, né? Lá é mais rápido mesmo. Eu que estou na linha de frente lá, então eu que atendo. E pode mandar, pode tirar dúvida também. Às vezes nem sempre a pessoa precisa analisar. A gente tem contato com órgãos públicos que estão comprando café através de licitação e quer entender o que eu ponho no meu edital. Eu quero um café de qualidade, mas não posso gastar tanto. Aí eu falo das categorias, né? Tem que tomar cuidado com isso, com fraude, com impureza. E outras, né? Outras análises também. Então, se quiser só bater um papo, numa boa. Não é só análise, é assessoria também. Assessoria informal, assim, de bate-papo mesmo. Uma indústria, às vezes, está precisando, comprei um café, mas não tá esquisito, o que você acha que pode ser? Ou que torre que eu faço? Porque, às vezes, o cara tem uma indústria pequena, chega uma matéria-prima boa lá para ele, que ele comprou, bacana, só que torra o café, fica
intragável, só por causa da torra. O café chega bom, mas a torra acaba com o café, carboniza. Então, se quiser, é só bater um papo tranquilo, numa boa. Pode entrar em contato. Excelente. E também tem que falar do sistema, né? Falar que a gente usa o Gerência Lab já tem... Parceiro de longas datas. Longa data já, cada vez melhor. Tá tudo assim, redondinho. Que bom, senhor. Todas as etapas. O pessoal super satisfeito. Uma rastreabilidade completa, né? Acho que facilita muito, né, para as ações de vocês, né? Para que o processo seja assim fluido, né? Acho Exatamente. que não tenha tanta burocratização. Acho que isso é muito importante também. É tudo rápido, assim. O resultado tá saindo rápido. Não tem aquela coisa de 97, né? Tudo caderninho, aqueles negócios tudo, anota, transcreve. Vai laudo por... Antigamente é laudo por correio, agora já, né? Tudo assinado digital. Tudo digital. Então tá maravilhoso. Estamos melhorando também nos processos exatamente. A gente conta com sistemas e outros fornecedores para melhorar o nosso processo também. Faz tudo uma cadeia. Excelente. Silvio, muito obrigado por essa participação, por aceitar o nosso convite, estar aqui, compartilhar conosco todo esse detalhe. Tenho certeza aí que os nossos ouvintes que nos acompanharam nessa nossa versão do podcast voltado para a área de café devem ter absorvido muito conhecimento, né, Nath? Com certeza. E não só para os nossos ouvintes de qualidade, né? Acho que para todos os ouvintes consumidores de café. É um podcast extremamente interessante. Então, envie aí para todo mundo que tem interesse, né, que é consumidor de café, para que conheça um pouco mais sobre esse processo, sobre o que um laboratório, né, que faz a análise de café interfere aí nesse processo para a chegada do café até a mesa de vocês. Então, agradeço muito ao Silvio pelas contribuições dele. Ficamos à disposição, né, para receber também dúvidas de vocês e repassar ao Silvio, caso vocês tenham. Isso, pode mandar. A qualidade, né, ela não para, a gente está aqui sempre buscando, né, e trazendo muito conteúdo relevante para vocês. E esse foi mais um tema do Gerência Quality para agregar aí os conhecimentos dos nossos ouvintes. E nós da Equality atuamos com gestão da qualidade, consultorias, auditorias internas e treinamentos para melhorar a gestão do seu negócio. Entre em contato conosco e tire todas as suas dúvidas com a nossa equipe técnica. Nossas redes sociais estão passando na tela para que você possa entrar em contato com a gente. E caso você também, que está nos acompanhando, né, você do laboratório, você da área da qualidade, gerente técnico, que ainda não possui um software automatizado, um software que vai gerir o seu negócio, que vai gerir todo o processo, desde a proposta até a entrega do certificado de análise, tratando ali a qualidade, tratando todo o seu quesito laboratorial, entre em contato com o Gerência Lab. Aqui você pode encontrar um software que vai te agregar todos os pontos, um software pautado em cima da 17025 e que vai trazer para o seu laboratório toda a expertise necessária para que você evolua o seu negócio, assim como a Nugap fez e é o nosso parceiro de longas datas ali, utilizando o Gerência Lab. Recomendo. De olho fechado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito bom esse momento aqui junto com o Silvio, né, a Nugap. Obrigado. E esperamos que vocês ali absorvam bastante esse conhecimento e aguardem os próximos episódios ali. Se você não viu os nossos episódios anteriores, entre lá no nosso canal, no Spotify, no YouTube e assista ali todos os episódios já passados, que temos ali conteúdos excelentes que se você não viu, você está perdendo, não é, Nath? Isso mesmo. Entre lá, confira todos os nossos conteúdos. E se você tem alguma dica de outros conteúdos que você quer ver por aqui, de convidados, entre em contato conosco e deixe sua sugestão. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até o nosso próximo podcast.